Estamos ao vivo, neste exato momento, dando início à Semana do Empreendedorismo Sistêmico, e é uma alegria poder fazer o lançamento dessa semana, nesse ano, com a Dani Salaberry. Em minutinhos ela vai estar aqui falando com todos vocês, e eu quero dar boas-vindas a essa semana. E eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês o que é a história da Semana do Empreendedorismo Sistêmico. Eu sou Teise Colares, sou mentora sistêmica de negócios, já tenho aí a minha empresa há 10 anos, e para mim esse decanato está sendo muito significativo, realizando muitas coisas positivas, e isso quer dizer também fortalecer parcerias com pessoas que fazem tem muita conexão com o propósito da Into, da minha empresa. E um dos propósitos da empresa é, de fato, olhar para o ser humano tanto quanto a gente olha para a estratégia dentro das mentorias sistêmicas, porque as empresas são feitas de pessoas, é impossível dissociar a interferência das pessoas, dos grupos e de como elas estão vivendo e de, inclusive, todos os ambientes pelos quais elas circulam. Não tem como dissociar isso da história, do dia a dia de uma empresa, e é por isso que eu, enquanto mentora, além de ter uma carreira aí dentro da estratégia de mercado com empresas, também trago, então, esse viés do desenvolvimento humano para a gente olhar para o empreendedor como um ser humano que tem lá os seus enfrentamentos, as suas crenças, os seus altos e baixos, como eu, como todos que estão aqui, e que a gente precisa, então, estar presente nisso para poder resolver e lidar da melhor forma e ter um negócio com crescimento consistente, com desenvolvimento consistente e resultados que levem para novos níveis, né? Ajudando mais pessoas. Então, para mim, o empreendedorismo é isso. Novembro é o mês do empreendedorismo, e desde que abri a minha empresa, tive dentro dos movimentos de empreendedorismo feminino, dentro de todas as associações ligadas ao empreendedorismo, então esse mês também sempre foi muito importante. E a Semana do Empreendedorismo Sistêmico nasceu por uma inquietude de trazer pessoas que também falam sobre a importância, a relevância dos indivíduos dentro das suas atividades profissionais. Então, por isso que desde o ano passado existe a Semana do Empreendedorismo Sistêmico, que também faz parte das atividades oficiais da Semana Global do Empreendedorismo. Semana Global do Empreendedorismo é um movimento que já existe desde 2007, desde 2015 eu estou como parceira da SGE, e é um movimento que fomenta empreendedorismo e fomenta o empreender de uma forma sustentável também, com responsabilidade, não aquele empreender de oba-oba, vamos lá, vamos ser chefe de mim mesmo. Quando a gente vê, a gente se dá conta que ser chefe de mim mesmo é bem mais pesado do que não ser chefe de si mesmo, né? Mas, enfim, eu quero... Então, eu vou deixar mais detalhes sobre a SGE aqui para vocês, porque todos os que estão assistindo ou vão assistir aqui essa live podem fazer a sua atividade na Semana na Semana Global do Empreendedorismo, pode fazer ainda esse ano, ou fazer ano que vem, enfim, sempre acontece em novembro. E agora, então, eu quero trazer a Dani aqui para vocês conhecê-la, né? Vou falar um pouquinho a respeito dela, mas vou deixar que ela fale sobre a sua história, e eu quero trazer o meu olhar a respeito da Dani. A Dani vai falar sobre posicionamento de alto impacto. E, para mim, eu vejo a Dani como o fruto do seu trabalho, ela é a sua transformação.
né? Então, ela é muito congruente no seu posicionamento. E eu quero que vocês percebam isso, porque é sobre isso um posicionamento bem feito, para que a gente consiga viver o nosso posicionamento com congruência e não usar do nosso posicionamento eventualmente numa apresentação de trabalho, na nossa configuração das redes sociais, enfim. É muito além disso, é sobre nós e sobre como a gente se relaciona com o nosso trabalho e como esse trabalho reflete nos nossos clientes, né? Impacta a vida dos nossos clientes. Então, eu vou ler um pouquinho aqui do currículo da Dani, porque é extenso, mas ela é uma profissional que acredita que toda mulher merece assumir a sua voz e deixar a sua marca no mundo, e vocês vão perceber o quanto isso é congruente com ela, né? Fundou a Sala Berry em 2012, autora da metodologia Shining Star, que ajuda mulheres a construírem autoridade para se destacar no mercado, atrair os clientes certos, aumentar ganhos, sem precisar sacrificar o tempo, a vida pessoal. Desenvolveu estratégias de visibilidade, autoridade e posicionamento para dezenas de clientes que resultaram em mais de 100 parcerias estratégicas e lucrativas. E quando eu pergunto para a Dani o que a faz persistir no empreendedorismo, eu me arrepio, inclusive, de falar, né? Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. É esse o posicionamento da Dani nessa pergunta. Ela entende que a clareza do seu papel nesse mundo e, e com o seu propósito, valores e metas de vida a fazem persistir no empreendedorismo, ajudar pessoas a construir um mundo que funcione para elas mesmas, onde elas tenham a liberdade e a leveza de serem elas mesmas, transbordar o seu melhor, evoluir, gerar impacto positivo, prosperar e se autorrealizar, gerando legado. Gente, isso é um pouquinho da Dani. Agora, eu quero que vocês vejam mais um pouquinho, porque o tudo só se vocês estiverem presentes com ela. Mas então aproveitem esses instantes aqui. Eu já contei para todos os meus convidados, papel e caneta na mão, para usar e abusar desse momento. E eu vou estar atenta aqui na interação de vocês para ajudá-la nas perguntas que vocês fizerem. Então, Dani, tudo contigo, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite de abrir a Semana do Empreendedorismo Sistêmico. Tudo contigo, Dani. Boa noite, Teise, muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar abrindo essa semana contigo. É uma honra essa conexão que a gente fez esse ano, né? A gente já se conhecia há algum tempo, mas a aproximação aconteceu esse ano e eu já te disse que é um dos presentes, né, de 2023 para mim, porque de fato a gente está muito conectado em termos de missão, em termos de como a gente enxerga o mundo, o impacto e a diferença, né? A diferença de fato que a gente pode fazer. E acho que um ponto, e acho que a gente sempre para se colocar na mesma página, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, o que é o posicionamento de alto impacto. Né? Se fala muito em posicionamento, mas o que é e o que não é posicionamento? Primeira coisa, né? Posicionamento é o meio da gente construir a nossa autoridade. E aí tem um ponto que eu gosto muito de trazer, que é onde as pessoas mais erram, tá? Quando a gente está falando de marketing, que é o maior erro, onde as pessoas perdem tempo, gastam dinheiro, ficam frustradas. Sim. É entender o marketing como dois grandes pilares, né? Eu gosto muito de trazer isso, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O marketing tem dois grandes pilares. O grande pilar da estratégia e o grande pilar da operação. E, gente, aqui nós não vamos falar o que é, mas os dois são importantes, tá? Mas vamos entender o que é cada um desses pilares. Vamos ficar na mesma página. Operação é tudo aquilo que vocês conseguem enxergar. Então, é o site, é o vender, é essa live aqui que a gente está fazendo, né? Se conectando com vocês, passando conteúdo, tudo isso é o Instagram, é o LinkedIn, enfim, tudo que a gente consegue ver.
que é normalmente a gente entende que adorar, eu preciso postar todos os dias no Instagram, eu preciso ter um site, eu preciso ter uma identidade visual, né? Tudo isso aí é operação. E a gente tem a estratégia. A estratégia, gente, é o invisível. Eu costumo dizer que a estratégia é o que nos dá clareza e direção para ver quais as ações. Sem alma, gente, é um zumbi, né? O que o zumbi faz? Adorei! Ele vai em busca da próxima refeição, né, Teise? Então, assim, a gente, quando foca só no site, Instagram, LinkedIn, faz arte, faz mimo, faz um Java 4, vai um monte de evento, né? São ações corretas, só que se a gente não tem a estratégia, e aqui entra a questão do posicionamento, que eu já vou entrar nele, se a gente não tem a direção e a clareza, a gente às vezes tem que mover uma usina para acender uma vela. Quando a gente tem a estratégia, o que é a estratégia? E aqui entra a questão do posicionamento, né? A estratégia, a gente tem clareza, né, de como a gente quer se colocar no mercado, como a gente quer ser lembrado no mercado, né? A gente, quando tem estratégia, a gente escolhe as ações mais certeiras para atingir os resultados. Então, só por isso, a gente, sabendo quem a gente é, o que a gente quer conectar, conectando com a ferramenta certa, a operação certa, é o corpo com a alma, né? Então, a gente tem essa conexão e aí vem os resultados. Vamos entender, gente, o que é posicionamento, né? Posicionamento é o espaço, né? Eu costumo dizer que é a caixinha, né? Que a gavetinha mental onde o teu cliente te classifica, é onde tu ocupa, é como o teu cliente lembra de ti, tá? Então, esse é o ponto. É sobre ser visto como a melhor opção do mundo num grupo específico de clientes. Vocês ouviram, né? Específico. Anotem! Grupo específico. E quando a gente tem posicionamento, como tu está sendo lembrado, está numa gavetinha lá do teu cliente, o que acontece? Tu se destaca da multidão. E num mundo cheio de ruído que a gente vive, tu ter uma estratégia de posicionamento te faz dar saltos, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente tem posicionamento, tudo é sobre se tornar mais fácil, no sentido que posicionamento, ele é trampolim na construção dos nossos resultados. Por isso que a gente se torna um imã de oportunidades, atrai os clientes certos, consegue aumentar os ganhos, porque as pessoas te enxergam com mais valor, né? Posicionamento de marca, né? Marca é como as pessoas estão lembrando de ti, como tu marca as pessoas. Então, tudo isso vai te trazer o mais valor. E no momento que tu as pessoas têm essa percepção desse teu valor, elas pagam mais, né? Então, assim, posicionamento vem justamente para isso, para deixar o nosso negócio, o que a gente faz, de forma mais fluida. Deixa eu tomar uma água, que eu engatei a primeira aqui. Vai. E eu nem sei se o povo está perguntando, mas não, vai falando, Deise. Ainda o povo está tímido, mas é tão... não sei se tu quer entrar agora ou depois, Dani, mas, assim, esse detalhe, né, é que tem muita coisa aí nisso que tu falou, né? Muita coisa importante, porque esse detalhe de perceber que o posicionamento ele vai também te deixar mais próximo, de uma forma mais fácil, do perfil de cliente ideal, é uma conquista do negócio, né? Porque aí se tem um aproveitamento e se entende que a pessoa que é o mais valor que tu fala, né? Que aquele perfil de cliente ideal, aquele cliente ideal, é o cliente que ele vai fluir melhor contigo em todos os sentidos, vai te pagar feliz, né? Mas vai evoluir contigo também, vai aprender, vai usufruir do teu produto e serviço, vai fidelizar e vai te vender. Ou seja, é o cliente ideal, né? E isso vem mesmo quando a gente está muito bem definida nessa questão de posicionamento, porque não adianta definir o perfil do cliente se o teu perfil não está bem definido, né?
Exatamente, Thais. Eu acho que a gente entra aqui, vamos aprofundar, né? Eu sei que o assunto ele é complexo, obviamente, em uma hora nós não vamos explorar tudo do que a gente poderia e deveria, mas é importante que você saia com alguns pontos, né? O que acontece normalmente quando a gente está construindo o nosso negócio por desconhecimento, tá? Porque a gente não sabe, eu também não sabia, tá, gente? Sim. E tá tudo bem. A gente foca muito entender o que está acontecendo, principalmente o que está acontecendo em termos de mercado, né? Então, o que o mercado está demandando? E a gente também busca o que os clientes querem. E acaba, muitas vezes, focando em cliente e demanda de mercado. E esquece da peça principal, que é a gente, né? Principalmente quando a gente está falando aí de empresas, né, pequenos negócios, a gente é muito, o nosso negócio, a gente nos misturamos, né, em termos de valores, em termos de quem a gente é com o nosso negócio. O nosso jeito está muito dentro do nosso negócio, né? A gente empresta a nossa reputação para o nosso negócio. Nossos primeiros clientes, eles vêm justamente dessa reputação, dessa construção. Então, tem que estar muito conectado com o que eu chamo dos nossos superpoderes, que são os nossos pontos fortes. Está conectado com como é que a gente se enxerga também com a nossa autoimagem, nossos diferenciais, a nossa história, a nossa visão em termos do que a gente quer construir, né? O que eu quero para a minha vida? Qual é o meu propósito? Né? Então, assim, está muito conectado a isso. E aí, o que acontece? A gente fica correndo de um lado para o outro para entender cliente, às vezes a gente pensa que esse produto é muito legal, porque o mercado, eu vejo que tem mercado para isso, e aí esquece da pecinha fundamental, que eu digo que é o nosso, nós somos o principal ativo do nosso negócio, né? E quando é que a gente tem posicionamento, crescimento e prosperidade em termos de negócio? Quando a gente alinha o eu, e o posicionamento é essa ferramenta que ajuda, faz esse alinhamento com o perfil do cliente ideal, mais o mercado. Este alinhamento desses 3 pontos é que faz a gente entrar no nosso flow e no nosso crescimento. Mas, Dani, eu vejo muita gente ganhando dinheiro, às vezes, sem olhar para esse eu aqui. Uhum. Gente, é possível, tá? Lá em 2019, eu fiz um reposicionamento da minha marca. É muito engraçado, né, Teise? Porque, assim, eu tive que... Eu construí um método, apliquei o método primeiro em muitas empreendedoras, e depois apliquei em mim, porque eu aplicava para mim essa lógica bem de mercado de posicionamento, né? Eu sou da área da comunicação, né? Trabalhei com comunicação há mais de 20 anos, tenho formação aí na área de marketing também. E o que eu fazia? Eu posicionava, trazia todo o ferramental de marketing para posicionar empresas e marcas. E fiz isso para mim em 2019. O meu negócio em 2019, ele cresceu em torno de 35% a 40% em termos de lucratividade. Eu vinha sempre a conta-gotas e em 2019, assim, tudo que eu aplicava para o varejo, para a indústria, eu apliquei no meu negócio. E o que aconteceu no final de 2019? Foi um ano que eu ganhei grana. Foi um ano que as pessoas olhavam para mim, a Dani tá assim, voando, acontecendo, e eu olhava para minha conta bancária, porque eu achava que aquilo era... E é uma métrica de sucesso, né? Dinheiro, obviamente, é uma métrica de sucesso bem importante. Mas eu olhava para o que eu estava fazendo e eu estava extremamente infeliz. E eu senti uma culpa, porque eu tinha conta bancária, eu tinha grana, e estava infeliz fazendo o que eu estava fazendo. E aí veio a pandemia, né? A pandemia me levou, me derrubou todos os meus clientes de varejo e indústria. E ali que eu entendi que eu não estava usando a pecinha principal, que era o que eu estava falando para vocês antes. Eu não estava trazendo a Dani, eu não estava conectando a Dani com o cliente ideal e com o mercado. E aí o que estava acontecendo? Eu estava me violentando, ou seja, isso não era sustentável, né? Ainda bem que veio nesse sentido a pandemia para mim, porque isso se transformar em doença. Né? Eu digo assim, a conta vem, né? E normalmente essa conta vem em doença. Né? Então, assim, e foi interessante porque foi na pandemia que eu percebi
que o Shining Star, que é o meu método, né, que de posicionamento para autoridade, ele começou a existir no momento que, quando eu construí minha empresa, eu trabalhava muito na questão de sempre comportamento de consumo feminino foi a minha área, né? Eu sempre fui uma estudiosa de comportamento de consumo / mulheres, e obviamente isso me trouxe muita questão de estar trabalhando e estar perto de grupos de mulheres empreendedoras e empresárias. E essas mulheres empreendedoras e empresárias me procuravam e eu aplicava só o marketing puro nelas e eu via que os resultados eles não funcionavam tão bem como nas grandes empresas que eu aplicava. E aí, o que acontecia, né, Teise? Eu comecei a trazer ferramentas de desenvolvimento humano, né, trabalhando questão de mentalidade e de gestão para essas empreendedoras. Ou seja, comecei a trazer esse olhar para o eu, né, porque eu percebi que a nossa empresa e a gente era muito conectada. E comecei a ter resultados muito legais, né, de termos de lucratividade, autoconfiança, né, para tu poder estar se conectando com o teu público, se vendendo, conseguindo se vender com direção, com clareza, e eu comecei a aplicar isso nas empreendedoras. Só que eu só fui aplicar isso em mim de verdade a partir de 2020. Quando eu me dei conta que faltava essa pecinha. Não adianta, então, um negócio, ele só é sustentável quando a gente tem esse alinhamento entre o ser, eu, né, interno com o externo, com o cliente. O melhor cliente, gente, o perfil do cliente ideal é aquele que eu posso atender com os meus talentos, com o que eu sou melhor, onde eu gero mais, dentro da minha potência. Ali eu estou no meu flow. Ali é que vai fazer eu, de fato, ganhar dinheiro. Então, assim, o cliente ideal é aquele que tem um alinhamento muito forte, muitas vezes, com a nossa visão de mundo, né? Não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, sim. São pessoas que estão muito alinhadas com o que tu quer, com como tu enxerga o mundo, né? E aí, obviamente, o mercado, que óbvio, a gente trabalha, tem que ter demanda de mercado. Então, a gente fazendo esse alinhamento dos três, só que para tu fazer esse alinhamento com o cliente ideal e com o mercado, o que tu precisa? Pilar, autoconhecimento. 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 Tudo começa e termina com o autoconhecimento. Não tem outro caminho, né, Teise, para a gente estar conseguindo se vender, para a gente estar conseguindo construir um negócio dentro da visão que eu entendo que é um negócio que funciona, né? De novo, tem gente que trabalha só pela grana e tá tudo bem. Tem gente que consegue trabalhar só pelo dinheiro e tá tudo bem. Eu, Dani, e as pessoas que se conectam comigo, elas trabalham pelo dinheiro também. Mas se eu não tiver gerando impacto positivo, eu estou matando o meu talento. Né? Eu estou me matando, que foi o que aconteceu ali em 2019, quando eu me vi atendendo em grandes eventos, com grandes movimentações, com grana, mas eu sentia que faltava algo. Faltava eu, né? Sim. Faltava eu dentro do processo, né? Então, assim, quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando, antes de tudo, de construir algo que faça muito, muito sentido para a gente, né? Sim, Dani, e eu acredito, assim, que talvez para quem esteja aí com a gente, para ter um pouco mais de clareza, se não passou ainda por um processo de posicionamento, né, se não conhece como que isso funciona e o resultado, talvez tu falando assim, o que acontece quando a pessoa não tem o posicionamento, né? Quando essa empreendedora não tem o posicionamento. Qual o reflexo disso no negócio para ela? Enfim, como que acontece isso no teu olhar? Perfeito. Ótima tua pergunta, né? Vamos tangibilizar isso. O posicionamento às vezes fica tudo muito assim, visível. Vamos trazer isso agora para assim, na prática, né? Quais são os problemas que uma empreendedora enfrenta quando não tem posicionamento, tá? Aquela sensação, sim, eu sei que sou super competente, mas os clientes pagam menos do que eu mereço. Isso é um sinal que posicionamento resolve, né? E que tu está precisando de posicionamento. Tu acaba perdendo oportunidades porque ninguém entende muito bem o que tu faz.
né? Tu fala, mas as pessoas na prática não entendem. As pessoas, quando vão te apresentar para outra pessoa, dizem, ela é ótima, ela é profissional maravilhosa, mas não dizem do que tu é maravilhosa. Então, tu tem um problema sério de comunicação, porque só ser maravilhosa as pessoas não te compram. Né? Então, isso é um outro problema quando a pessoa não tem posicionamento. E isso faz o quê? De se sentir insegura na hora de falar e vender o seu serviço. Porque tu não tem clareza de como direcionar essa tua comunicação. Tu se sente invisível, principalmente nas redes sociais, tá? E aí isso acaba te fazendo se sentir perdida, travada, né? E aquela sensação que tu tá ficando para trás no mercado. Então, isso é típico, assim, de empreendedora que não tem posicionamento, está se debatendo. Já tentou fazer Instagram, foi lá fazer Instagram. Já tentou fazer LinkedIn. Já tá até no TikTok, que o público dela não tá. Mas fez o TikTok, porque todo mundo tá fazendo o TikTok. Sim. Né? Então, assim, tá completamente perdido. Isso gera um buraco em termos de insegurança. Essa pessoa tá precisando olhar para o seu posicionamento. Não consegue, quando tu não consegue comunicar o que tu faz de melhor. E fica aquela coisa assim, tá, mas as pessoas não entendem, as pessoas... Eu sou uma Ferrari, eu sei que eu sou uma Ferrari, mas as pessoas me enxergam como um Fusca. Eu não consigo comunicar o que eu sou uma Ferrari, né? Então, assim... Desculpa, Tânia. Pode falar. E às vezes também ela não tem clareza a respeito. Ela sabe que ela tem potenciais, que tem competências, mas não sabe onde isso está agregando para a vida ou para o negócio, né? Então, ter também, em primeiro lugar, né, essa clareza para si sobre por que eu sou uma Ferrari, né? O que me faz ser uma Ferrari, né? Eu falo que, assim, tem vários níveis, né? Tem mulheres, né, Thaís, que infelizmente não se enxergam nem como Ferrari, tá? Eu pego muita profissional, principalmente da área da saúde, bem-estar, desenvolvimento humano e advogadas, que é um público que eu tenho bastante identificação, que elas sabem que são talentosas por conta dos resultados que elas entregam para os clientes, só que elas sentem que os clientes não valorizam elas o suficiente, elas não ganham o que de fato merecem, porque elas têm um senso de autorresponsabilidade muito grande, porque elas já entenderam que não estão sabendo comunicar isso. Elas já erraram bastante, né? Eu pego muita profissional que já errou muito, né? Então, fiz lá um site que me disseram que ia funcionar, não adiantou. Contratei fulano lá para fazer as redes sociais, mas ele me dá mais trabalho, eu tenho que dizer tudo que ele tem que fazer. Isso é muito típico, né? E, se tu está contratando um profissional, é para ele dizer o que tem que fazer. Só que como é que ele vai dizer o que vai funcionar se não tem estratégia? Né? Eu acho que o digital é muito bacana, só que ele trouxe aí uma leva de profissionais para o mercado que são tarefeiros. E é importante o tarefeiro, mas a gente precisa de direção para ele poder executar. E as pessoas muitas vezes contratam estrategistas de comunicação digital, de marketing digital, que na verdade são tarefeiros. Então, assim, e aí não sabem delegar para essa pessoa, porque tu pode ter um tarefeiro, eles são importantes, né? A operação ela é importantíssima, mas tu tem que dar direção. E se tu tá dando a direção errada, porque tu não sabe a direção, tu não vai ter resultado. Simples assim. Por quê? Porque tu não tem posicionamento. Outra forma que o não ter posicionamento aparece. Não consegue ter constância e consistência na produção de conteúdo. A pessoa acha que o problema é que não tem calendário editorial. O problema é que ela não tem ideias de conteúdo. Não, o problema é que ela não tem estratégia. Né? Ela não sabe onde quer chegar, então não tem como tu pensar os conteúdos. Ou até sabe onde vai chegar e começa a fazer conteúdos focados só no cliente, só no mercado, sem trazer ela para o processo. E aí isso, de novo, não é sustentável. Tu faz um tempo, cansa, tu não consegue seguir com constância e consistência, tu não está conectado com o teu porquê. Porque resultado, gente, principalmente no digital, e é onde a gente trabalha a comunicação mais forte hoje, mesmo não sendo só digital, mas ainda é o ponto onde as pessoas tá doendo mais hoje, a gente precisa olhar para a questão da estratégia. A estratégia ela é essencial para a gente ter, buscar os resultados. Então, tu vai ter constância, consistência, quando tu está conectado com algo que faça muito sentido.
Sim. Então, vamos lá. Abrir live, se expor todo dia, não é simples. Como é que tu sustenta isso? Uhum. Conectado com o teu porquê. Exato. Né? Então, assim, é aquilo, né, Thaís? Tu não faria o que tu faria se não tivesse conectado teu porquê. Não se sustenta por muito tempo. Só se sustenta porque está muito claro o impacto que tu quer gerar, o quanto tu ajuda as pessoas quando abre uma live, e mesmo que tenha uma pessoa, não tem nenhuma, tu vai seguir fazendo, porque tu tá convicta do teu papel no mundo. Sim. Né? E é isso que falta para as pessoas. As pessoas muitas vezes ficam chateadas porque fizeram 2, 3 vezes e não tiveram resultado. Não tem como ter. Não existe fórmula mágica. E as pessoas estão sempre, infelizmente ainda, atrás do pulo do gato, do caminho. O caminho mais curto é fazer o que tem que ser feito com direção, com estratégia, com clareza. Né? É eu fazer um pouquinho todos os dias. Eu falo muito dessa questão do 1%. Né? Eu consigo construir, e estou construindo o que eu tenho, porque eu todo dia faço um pouquinho. Eu não fazia live. Né? Mesmo sendo jornalista, mesmo eu sempre era uma mulher só de bastidores, eu não conseguia abrir uma live, e eu não consegui da noite para o dia, né? Fazer o que eu estou fazendo aqui contigo hoje. É uma construção diária. Eu faço stories todos os dias, segunda a sexta, sábado, domingo não faço, porque eu faço para treinar. Sim. Para treinar esse meu músculo, né? Então, assim, porque posicionamento é processo, é construir um tijolinho por dia. E isso, quando a gente vê lá na frente, uou, faz toda a diferença, né? A gente cria escala com essa construção, né? Então, é importante porque a gente está... Posicionamento é raiz. Tu não tá construindo castelo de areia. E a desinformação, né? Eu acho que o grande objetivo de fazermos uma live a respeito disso é justamente para gerar informação, e porque muitas vezes a desinformação faz com que a gente tome caminhos errados, como tu disse lá no início. Muitas vezes é por não saber que eu estou precisando de um posicionamento, eu vou lá e contrato determinado serviço, mas que ele fica meio que desconectado do pilar que deveria ser o posicionamento, que o posicionamento transmite tudo o que o negócio entende que deve fazer, enfim. Né? Deixa eu só interagir aqui com as gurias que estão comentando aqui com a gente. A Silvana disse, né? Concordo, tudo começa com o autoconhecimento. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? E a Grace falou, faz muito sentido. Gurias, coloquem aqui alguma pergunta, alguma questão que vocês estejam vivenciando, que talvez a Dani consiga esclarecer aqui para vocês, né? Tô adorando, tô curtindo esses comentários aqui. Mas, Dani, tira uma dúvida que muitas vezes fica nesse nível de desinformação, né? Qual é a diferença entre marca pessoal e reputação? E o que é posicionamento e autoridade? O que é tudo isso para eu entender e ter clareza se eu quero e preciso de um posicionamento ou de o que é minha reputação, autoridade, enfim, esclarece isso para o pessoal. Então vamos por partes, tá? Marca pessoal. Todo mundo tem marca pessoal, tá? Se tu tá aí no mercado, todo mundo, tu sendo empreendedor ou não, tu é uma marca, tá? Que é a forma que tu se coloca para o mundo. Então, assim, a grande questão é que nem todo mundo tem uma estratégia de posicionamento para sua marca pessoal. Ou seja, ela fica à deriva. Deixa a vida me levar, né? Não usam isso como um ativo para atingir os seus objetivos de vida e carreira, né? Eu trabalho muito dentro da metodologia que eu entendo que o nosso negócio tem que atender à vida que eu quero construir. Né? Então, assim, tem que estar diretamente ligado para eu poder estar construindo aí uma vida e uma carreira que eu ame, né? Que funcione para mim. Então, é muito importante esse viés. Então, a marca pessoal é quem eu sou,
né? Então, é um trabalho muito forte aí de autoconhecimento, entender meus pontos fortes, meu propósito, meus valores, saber usar os meus valores como bússola para tomada de decisão, né? Isso é marca pessoal. Reputação. Reputação vem da percepção do outro. Ou seja, como as pessoas estão te classificando. Ou seja, vamos lá, gente. Marca pessoal, tu tem controle, porque depende só de ti. Reputação, tu não tem controle, porque é a percepção do outro. Entretanto, quando tu tem intencionalidade na tua marca pessoal, posicionamento, estratégia, né? Tu tem influência sobre a tua reputação. O que é reputação? Reputação vem de reputare, de repetir, tá? Então, tu repete tantas vezes com intencionalidade quem tu é, que isso cria uma percepção nas pessoas e vai construindo a tua reputação. Tu vai fazer isso, pessoal, vocês fazem isso de qualquer maneira, com intenção ou não. O momento que quando tu tem clareza disso, tu alinha, tem posicionamento, tu alinha isso em direção aos teus objetivos, às tuas metas. E aí, obviamente, tu tem o quê? Aquele alinhamento que eu venho colocando para vocês, eu, cliente e mercado, e aí tu tem o quê? Crescimento, né? Então, assim, isso que é a questão. A autoridade é o resultado dessa construção, né? Então, a autoridade vem estar muito conectada ali com a questão da reputação, né? Então, assim, tu vem construindo a tua autoridade quando tu vem influenciando ali a construção da tua reputação. E tu consegue construir uma boa reputação quanto mais tu tiver autoconhecimento alinhado ali com a tua estratégia de posicionamento. Consegui explicar a tua pergunta? Nossa, para mim está muito claro isso, tá? Adorei as comparações aí. Gurias, digam se ficou claro. Até faço uma provocação aqui para quem está nos assistindo. Como que vocês se veem? Como que vocês entendem que reputação que vocês estão imprimindo aí? Vocês têm essa percepção? Conhecem o que o cliente está entendendo de vocês? Esse resultado é o que vocês estão desejando nesse momento, né? Então, estão trabalhando aí com intencionalidade. Eu acho que para mim está muito claro isso, Dani, e é tão importante ter essa clareza, porque a gente vê as palavras soltas nas divulgações de Instagram, enfim, né? Faça o seu posicionamento, crie autoridade para ter mais clientes. Só que caminho é esse, né? E o que faz parte de tudo isso, ou é tudo a mesma coisa, né? Mas me conta então o que não é posicionamento no teu olhar. Gente, não é posicionamento, descrição da bio do Instagram, tá? Não é posicionamento. Apesar de uma bio bem construída vem de um posicionamento, tá? Mas o que está escrito lá na bio, eu ajudo pessoas a fazer XPTO, tá? Então, assim, isso não é posicionamento. Isso, mas vem de um posicionamento. Não é opinião sobre alguma coisa, tá? Sim. E não é slogan. Tudo isso é resultado de estratégia de posicionamento. O que é posicionamento? É ser visto como a melhor opção do mundo dentro de um grupo específico de pessoas. É o espaço mental que tu ocupa lá na gavetinha mental que o teu cliente te classifica. Isso é posicionamento, né? Posicionamento, ele nos ajuda a manter a direção no que realmente importa. Então, assim, quando a gente trabalha estratégia de posicionamento, ela serve para o nosso negócio, mas ela serve muito para a nossa vida também, para a gente fazer o que realmente faz sentido e importa. Ajuda a gente a manter a direção, ter foco, a priorizar, né, a dizer sim e a dizer não. O posicionamento te dá muito poder nesse sentido. E, óbvio, eu digo assim, qual é o bônus, né? Autoconfiança. Né? O posicionamento tem o poder de trazer muita autoconfiança, porque tu sabe quem tu é, o que tu entrega, qual é o teu diferencial, por que tu faz o que tu faz. Eu sempre digo que o posicionamento ele acaba sendo uma declaração, né?
onde, o que é o posicionamento tangibilizando? É uma declaração que traz muito claro quem é o público que tu atende, quais são os problemas e necessidades que tu resolve, ou seja, as dores e sonhos desse teu público, e por que tu é a melhor alternativa para esse cliente-alvo, trazendo os teus diferenciais e teus pontos fortes. E para a gente chegar nessa, acaba sendo uma fórmula, tem que passar por todo esse processo, né, da gente entender quais são os nossos valores, propósito, auditoria de reputação, que é a gente fazer o alinhamento de como a gente se enxerga da nossa imagem e como as pessoas estão nos enxergando, olhar os nossos diferenciais, entender o que está acontecendo em termos de concorrência, o nosso público-alvo, se apropriar da nossa narrativa, que é a nossa jornada do herói, a jornada da heroína, né? Então, assim, tudo isso, todo esse universo, né, ele vem para ser uma bússola para a gente estar aí fazendo as escolhas depois das melhores. Onde a gente tem que estar, que ferramentas a gente tem que estar ativando. Por exemplo, eu tenho a maioria das minhas clientes acaba sendo um público 40 a mais, né? Que, gente, até a pandemia, e a Thaís me corrige, né? Até a pandemia, a gente não precisava estar no digital para se vender. Eu não precisava. Não precisava, não. Né? Então, normalmente são pessoas que não gostam porque não são, né, familiar, a questão de estar postando todo dia, estar no digital full time o tempo todo, não faz muito sentido para elas. Eu quero ir lá e trabalhar, eu não quero aprender a mexer no Instagram, eu quero aprofundar dentro da minha área, né? Então, assim, e acham muitas vezes que tem que estar no digital, porque todo mundo está no digital. Tem uma parte certa nessa história. Todo mundo tem que estar no digital, não é uma escolha não estar, mas tu pode e deve escolher como estar, porque não adianta tu se colocar todo dia no digital se tu não está alinhado com o que faz sentido para ti. Não dá bom. Então, por exemplo, eu tenho clientes que a gente constrói uma estratégia onde a gente identifica onde estão os pontos fortes, e normalmente o público 40 a mais, o ponto forte é relacional, tá? Ou seja, todo mundo já tem mais de 20 anos na carreira, tem um monte de network, né? Sim. Então, assim, como explorar essa mina de ouro que é a nossa rede de relacionamento para potencializar os nossos negócios, né? E, obviamente, trazendo o digital, muitas vezes, como o que eu chamo de uma estratégia vitrine. O que é a estratégia vitrine, Dani? A vitrine é aquilo que nos gera desejo para entrar numa loja, certo? Tu não vai entrar numa loja se a vitrine estiver empoeirada, é verão e a coleção está de inverno. Mesma coisa, muitas vezes a gente acaba adotando para alguns perfis de público, não é para todo mundo, tá, gente? É tudo caso a caso, mas a gente acaba adotando a minha estratégia vitrine, né? Eu tenho uma postagem ali 2 vezes por semana no LinkedIn. O LinkedIn eu costumo dizer que é onde acontece meu jogo. O Instagram eu estou me preparando para entrar no jogo, mas para mim ele ainda é bastidor, ele é treino. E hoje as minhas vendas, elas acontecem porque o meu LinkedIn e o meu Instagram, eles chancelam a Dani, mas ele acontece na conversa. Então, sim, assim, ter esse conhecimento de valorizar os teus pontos fortes e construir a tua estratégia em torno disso faz muita diferença na hora de ter resultado. E tira aquele peso de tu tem que fazer tudo pelo digital. Então, assim, eu tenho clientes que depois que se posicionaram, que cresceram em termos de faturamento 20%, 30%, 40%. Por quê? Porque elas sabem se colocar, elas sabem se comunicar. Eu tenho clientes, tá? Que a gente fez o posicionamento, nunca escreveu nenhum conteúdo, disse que não vai escrever, e conseguiu, essa foi até uma executiva, não foi uma empreendedora, tá? Ela conseguiu sentar para negociar com 3 empresas, é uma C-level, né? Ela conseguiu sentar para negociar 3 empresas, coisa que ela nunca tinha feito, e escolheu a empresa que ela ia trabalhar, ganhando 30% a mais de onde ela ganhava antes. Por quê? Porque trouxe muita clareza
de como ela comunicar o que ela queria, o que fazia sentido para ela. Então, assim, posicionamento não é só para empreendedor, não. Posicionamento é para todo mundo, né? Por quê? Porque traz muita clareza de quem a gente é, o que faz sentido para a gente, o que a gente gera valor para esse mundo, né? E, obviamente, isso te coloca no flow, tu ganha mais, tu atrai melhores negócios, tu atrai melhores oportunidades. Eu digo que o caminho mais curto para a gente ter sucesso é posicionamento, né? Não é ficar tentando, corre para o Instagram, faz tráfego agora, vamos fazer isso agora, corre para o evento tal. Não. Nossa, e isso é muito... eu acho que é uma mensagem que precisa ficar para todo mundo, assim, porque, principalmente para empresas, né? A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a nossa liberdade de ser quem a gente quiser, né? Essa liberdade nos coloca num caminho muito aberto e, por vezes, então, a gente erra muito no posicionamento, né? Quer vender para todo mundo, porque pode atender a todo mundo, quer fazer de tudo um pouco, e eu falo isso muito por mim, assim, porque o início da minha empresa foi muito isso, ainda mais trabalhando com serviços, né? Serviço tu não está nem comprometida com o estoque, por exemplo, tu pode mudar de ideia de uma semana para outra. Mas mesmo que a gente, mesmo mantendo o propósito, é importante ter essa clareza do caminho a ser seguido, né? De onde eu vou e onde eu não vou, né? E Dani, conta assim, traz um pouquinho qual é o melhor momento, assim, porque eu, na minha trajetória, eu entendo assim, hoje são 10 anos de empresa, eu acho que os primeiros 5 anos foi muito tateando, é o meu tempo. Pode ser que tem gente que com 1 ano de empresa já achou o seu rumo. Eu achava que estava no rumo, mas eu tateei muita coisa. Hoje, olhando para trás, eu entendo isso, né? E sendo profissional de marketing, sendo profissional que já trabalhou com posicionamento de marca, né? Eu mesma fui tateando isso até que depois de, eu acho que ali quando eu estava saindo do 6º para o 7º ano de empresa, que eu tive muitas decepções, assim como tu teve também no resultado. Tinha resultado, mas não estava impactando aquilo tudo que eu queria impactar na vida das pessoas, nem na minha, né? Que eu fui buscar um novo posicionamento, enfim, de uma forma profissionalizada, com um profissional, porque mesmo tendo conhecimento teórico, o santo de dentro de casa não faz muito milagre nesse sentido, é preciso ter um olhar externo e uma pessoa para nos dar guiança. Mas diz assim, como que tu entende qual é o melhor momento da pessoa ver assim, vou fazer meu posicionamento? Então, como é que eu sei, tá, Thaís, que eu preciso me posicionar, meu melhor momento? Quando eu percebo, gurias e gurias, né, que eu quero que o meu negócio cresça de verdade. Ou seja, sair do modo sobrevivência, que eu digo aqui que é pagar as contas, fechar no 0 a 0, né, e prosperar, ou seja, crescer. Ai, Dani, mas todo mundo tem esse olhar que quer crescer. Mas não é todo mundo que busca ajuda para isso. Né? Eu sei que a empreendedora é muito mão na massa e às vezes... E aí tem um ponto que é o seguinte, não tem certo e errado. Obviamente, eu, como uma pessoa que amo estratégia, eu vou dizer, começa pela estratégia. Mas eu também entendo, mas não é todo mundo que está pronto para posicionamento. Tanto que para as minhas mentorias, tá? Não é só passar cartão. Não. Eu chego, sento, converso para verificar se a pessoa está pronta para entrar no processo. Porque tem 2 perfis, tá? De profissional que buscam posicionamento e que estão prontos para posicionamento. O profissional muitas vezes está fazendo transição de carreira, é um executivo e quer se tornar um empreendedor, e é uma pessoa que busca muita segurança, ou seja, quer alguém que deu passo a passo, né, para conseguir fazer essa construção e essa transição de uma forma segura, de uma forma tranquila. Esse é um perfil. E tem um segundo perfil, que é aquela empreendedora
que já está normalmente é 4 anos, tá? Eu já fiz aqui um levantamento aqui. Olha que interessante. 4 anos, pelo menos dentro do meu perfil de cliente. Uhum. Tá 4 anos ali ralando o joelho. Adorei. Tá ralando o joelhinho. Movimento, gurias, o sair fazendo, né? Ele é bem importante, às vezes, porque nos dá repertório para entender o que faz e o que não faz sentido para a gente. Por isso que eu digo que eu tenho algumas pessoas que sentam comigo e querem posicionamento, e eu digo, óbvio que eu não digo assim, vai ralar o joelho, mas eu digo assim para ela, faz isso aqui, isso e isso, e vamos conversar daqui a 6 meses. Né, para ver se é o teu momento. Eu acho que tu precisa entender mais isso dentro do teu processo para tu entrar madura num posicionamento. Ralar joelho é importante, né? E também quem fizer essa transição também vai ralar o joelho, mas já vai ralar o joelho dentro com um suporte que faz sentido para o perfil dela, né? Então, assim, é muito de respeitar quem a gente é. E eu consigo enxergar isso nessas conversas que eu faço aí antes na seleção das mentoradas. Hoje eu tenho mentorias individuais e mentorias em grupos. As mentorias em grupos são de grupos realmente pequenos para a gente, porque a gente aprofunda mesmo, e é importante esse aprofundamento. Então, eu não consigo atender muitas pessoas ao mesmo tempo, porque ele é um trabalho que vai te trazer muita raiz e vai te colocar num caminho de crescimento, porque a gente faz, de novo, o alinhamento, né? Eu, cliente e mercado. E isso ó, é crescimento. Então, assim, o melhor momento, se tu sente que tá patinando, né? Cara, começa a acompanhar meus conteúdos, né? Eu trago muita coisa. Me chama ali, vamos conversar, me manda a tua dúvida, né? Dependendo, a gente marca aí uma conversa para verificar se é o teu momento ou não. Eu sempre digo que uma conversa comigo, tu vai sair com mais clareza, seja para entrar numa mentoria de posicionamento ou para fazer alguma ação, para chegar ao teu momento de olhar para o teu posicionamento. Eu só digo uma coisa, Teise, para aquecer de forma sustentável e escalar, em algum momento, todo mundo, sem exceção, vai ter que entrar na estratégia. Senão tá brincando de fazer negócio. Exatamente. Concordo total, Dani. Deixa eu falar o que as gurias estão comentando aqui, né? A Cat falou, né? O que prometemos aos outros e a nós mesmos. Eu acredito que naquele momento ali de congruência, de posicionamento, enfim, né? A Silvana colocou, a Silvana Goulart, que também é uma speaker aqui da semana do empreendedorismo sistêmico, ela colocou que tem os mesmos públicos, as 40 a mais, né? E a Jana Crespo correu para chegar a tempo de nos assistir. Que alegria, sejam todas muito bem-vindas e que bom que a gente está aí com vocês nesse momento de discutir algo tão importante para os nossos negócios, né, gurias? Porque volta e meia a gente precisa parar para a gente mesmo, né? Para olhar para a gente mesmo. O quanto como é que é? Renovar a forma com que a gente olha para o nosso negócio, reciclar o nosso entendimento sobre o nosso negócio e perceber que a gente pode fazer, às vezes, melhor, diferente, de uma forma que vai trazer cada vez mais proximidade do significado do nosso negócio para o nosso dia a dia, né? Porque às vezes fica distante, né? O meu negócio significa muito para mim, mas o que eu faço não está atendendo aquilo que eu quero, né? Maravilhosa, Dani, maravilhosa. E me diz uma coisa, falando em o que eu quero, né? O que é importante para mim. Como que eu consigo enxergar qual é o meu valor real para conseguir me posicionar de fato? Existe uma forma que eu consiga fazer comigo mesma? O que tu sugere? Sugiro que faça a minha mentoria, Teise. Adorei. É isso, gurias, tá pronto. Mas deixa... Não, Gurias, agora falando sério, a minha mentoria, obviamente, vai acelerar todo esse processo, né? Mas o que é importante para a gente já entrar nesse alinhamento aí de buscar mais estratégia, mais entender qual o nosso valor, né? Lembre o seguinte, posicionamento de marca é educar o mercado a respeito do nosso valor.
Para isso, nós precisamos do quê? Voltamos lá para aquele ponto. Autoconhecimento. Né? Clareza de quem tu é, quais são os teus pontos fortes e onde tu quer chegar. Então, assim, ó, olhar para isso. E como é que a gente olha para isso? Gurias, eu sempre fiz terapia. Sempre, não lembro nem como eu comecei, mas faz muito tempo. Na minha vida adulta, desde que eu sou adulta, eu lembro que eu faço terapia, tá? E a terapia é um ponto que ajuda muito a gente em termos de autoconhecimento. Mas eu senti que eu tive saltos, né, em termos de autoconhecimento, quando eu comecei a ter agenda Dani todos os dias, né? Então, assim, eu dei saltos nos últimos 3 anos. Eu não estou com os números aqui, eu tenho até uma palestra que eu falo só sobre isso, né? Que é muitas da construção do 1% todo dia, que está conectado a gente criar espaços de tempo todos os dias para a gente olhar para o ativo mais importante, né? A gente mesmo, né? Porque família é importante, relacionamentos são importantes, carreira é importante, mas isso só se sustenta se tu estiver bem, né? Tu é o grande pilar de sustentação de todo o resto. Então, esse negócio de sair atendendo o planeta e tá capenga, né? Ou seja, só aquele olhar para fora, sem olhar para dentro, a conta vem. Cai, né? A conta vem, né? E, de novo, ela vem mesmo, né? Acho que os 40, ele traz pelo menos trouxe para mim, e o público que eu trabalho traz muito forte essa questão assim, cara, eu já tenho claro na vida o que não faz sentido para mim, tenho claro que eu tenho mais alguns anos de vida, muitos, né? Nossa geração vai viver muito, mas eu quero fazer algo que impacte de uma forma significativa, né? Para que eu tô nesse mundo? Né? Então vem isso muito forte, principalmente ali, que é a tal da crise dos 40, que não acontece só com as mulheres, acontece com os homens também, né? Acontece com todos, essa indagação de o que estou fazendo aqui. Claro, né, gente? Estou falando de uma camada aqui que está com a base da pirâmide atendida, né? Quem está passando fome, não tem dinheiro para. Aí a história é outra, mas eu entendo que todos aqui estamos com a base da pirâmide bem atendida, né? Então assim, essas questões começam a vir muito forte. Então, a gente se aprofundar nisso já nos coloca num caminho aí para entrar, obviamente, na construção de uma estratégia de posicionamento. Né? Quanto mais conhecimento tu tiver de quem tu é, o que faz sentido para ti, dos teus valores, e não só isso, de tu saber usar os teus valores no dia a dia, né? Isso te dá cada vez mais direção para tu olhar e construir o teu posicionamento, né? Então, assim, acho que isso é um ponto fundamental. Reservar tempo, preferencialmente todos os dias, constância e consistência que traz resultados, né? Longo prazo, para a gente estar conseguindo aí ter um posicionamento, olhar para essa caixinha, que é a principal caixa, de uma forma mais estratégica, de uma forma mais intencional, né? E aí, né, Teise, eu acho que aí tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos. Eu sou adepta, eu tenho uma rotina matinal, eu começo todos os dias, né, me priorizando. Eu medito, eu faço minhas afirmações positivas, eu tenho uma visualização, eu tenho leitura, eu escrevo, eu danço quando eu acordo. Então, assim, eu tenho uma rotina bem estabelecida que eu começo o dia olhando 100% para mim. E isso me abastece de uma forma que depois eu posso transbordar o meu melhor para o mundo, porque eu tô atendendo o meu principal ativo, né? Exato. E eu sei o quanto é desafiador, principalmente para o público feminino que é educado para atender o planeta e, se sobrar tempo, e não sobra, se atender. Sim, Dani, deixa eu só esclarecer para o pessoal aqui no Instagram. Gurias, a gente está no YouTube, tá? O link está na bio do meu Instagram aqui, ou procura o meu perfil do YouTube também, meu canal, Teise Colares também, tá? Porque as gurias me escutam, mas não te escutam. Sim, porque a Dani está apenas ali direto no YouTube, tá? Qualquer coisa, sinalizem aqui para mim, para nós, por favor. Mas a gente já está chegando ao fim
Antes de encerrarmos definitivamente, Dani, traz para nós, assim, já que estamos falando aqui de posicionamento de alto impacto, então me conta, assim, quais são os 3 pontos cruciais que realmente eu preciso ter clareza para o meu posicionamento, não ser qualquer posicionamento, ser um posicionamento de alto impacto, além de estar com a Dani na mentoria dela. Antes, né, eu já indo para esses 3 pontos, mas antes disso, entender que posicionamento é processo, né? É construção de longo prazo e 1% todo dia. E quais são os 3 pontos cruciais para a gente trabalhar esse processo, né? Assim, ó, fundamental, meta inspiradora. Olha. O que me inspira? Que está conectado com o meu porquê, que está conectado com a minha visão, o que eu quero construir, que está conectado com o meu propósito, os meus valores, né? A meta inspiradora engloba tudo isso, a vida que eu quero, a minha vida dos sonhos, a minha vida extraordinária, né? Aquilo, o teu potencial todo realizado neste planeta para o que tu veio fazer aqui, né? Isso tá meta inspiradora, ou seja, clareza da tua direção, de onde tu quer chegar, né? Isso é a meta inspiradora. O segundo ponto crucial, gente, é método. Mas não é, é sobre construir um método que funcione para si. Tá? Eu sempre digo nas minhas mentorias, Stacey, que tem um método, obviamente, que o método, as ferramentas que eu trago dentro do método, eles são o ponto de partida, que eu quero que elas rasguem depois as minhas ferramentas, porque as ferramentas são facilitadoras para elas construírem ferramentas e um método que funcione para elas. É sobre construir caixas e um mundo que funcione para a gente. A gente tem que partir de algum lugar, porque não nos ensinaram, né, Teise? Nos ensinaram que existem as caixas que a gente deveria entrar para ser pessoas bem-sucedidas. Sim. Só que, vamos combinar, não sei para quem que funciona essas caixas, né? Eu passei muito tempo da minha vida tentando caber em caixas e eu encontrei, foi só frustração, foi só achar que eu era incompetente, que eu não conseguia, todo um blá, 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 assim, que destrói a autoestima e a autoconfiança da gente. E eu disse, não é possível. A gente tem que ter um jeito de a gente construir um mundo que funcione pra gente, né? E é isso que eu faço, né? Eu faço para mim todos os dias e ajudo as pessoas a encontrarem um caminho que funcione para elas, sem brigar com o resto do planeta, né? Porque a gente tem que seguir interagindo com essas caixas. Então, assim, é sobre isso. Então, assim, primeiro, meta inspiradora. Segundo, método, o teu método. E, claro, mentalidade. Mentalidade estratégica, né? O que é mentalidade estratégica? É a gente aprender a lidar com essas narrativas que a gente tem, com um monte de crenças limitantes, aquelas coisas, aqueles diálogos internos aqui que ninguém tem. Não. Né? Eu sempre digo que o que a gente pensa nos levanta, nos derruba. Exato. Porque o que a gente pensa nos gera uma emoção, que gera uma ação. Então, assim, a gente entender como funciona e trabalhar isso aqui, e isso, de novo, gente, caímos no autoconhecimento, né? É essencial para a gente ter um posicionamento de alto impacto. Pessoas muito bem-sucedidas, e aí deixa uma dica aqui, que é algo que me inspira muito para trabalhar e para mapear e para trabalhar todos os dias a minha mentalidade, é ouvir entrevistas de pessoas bem-sucedidas. Vocês vão ver que elas têm esses 3 pontos em comum. Elas sabem por que elas estão nesse mundo, elas têm um método que funcione para elas, elas têm mentalidade para isso. Né? E por isso que elas são pessoas de alta performance, de alto impacto, porque elas têm esses pontos muito claros. Então, assim, comecem a ouvir entrevistas de pessoas que são completamente fora da curva. Eu gosto de ouvir muito entrevista de pessoas que, principalmente pessoas do esporte, né? Então, assim, tem a última que eu ouvi, que eu já ouvi 2 vezes, e deixo aqui como dica para todo mundo, é ouvir entrevistas com a Hortência, a jogadora de basquete. Gente, assim, ó, é tanto ensinamento. Sabe o que vou anotar aqui também, porque faz tempo. Dos 16 aos 36 anos, todos os dias, ou quase todos os dias,
para vocês mostrarem o que é constância, consistência e repetição que nos leva à performance e a gente a ser diferente da média. Ela, além do treino de equipe, ela fazia 1000 cestas. Treinava 1000 cestas, 1000 arremessos, certos. Uhum. Então, vocês veem, é o 1% por todo dia. Ela não se tornou a rainha do basquete, entendeu? Porque só baseado no talento. O talento, se ele não é lapidado, se ele não é construído, a gente investir ele no dia a dia, ele morre na praia. Ele não vai. Né? E é isso, é tu pegar o teu ponto forte e trabalhar ele todos os dias, fazer ele funcionar a teu favor. Nossa, isso é muito profundo, né, Dani? E se a gente for olhar para a nossa vida, e é de fato, né? O resultado que a gente tem hoje é de algo que a gente teve consistência. Eu posso ter tido consistência naquilo que eu não desejo, digamos, né? Dizer que não desejo, de certa forma, desejo, porque eu estou fazendo, né? Mas não quero para o meu futuro, para a minha vida, né? Então, a forma de construir resultados é sempre a mesma. Fazer um pouco todos os dias, que é o que também eu gosto de falar quando é no ambiente de vendas, né? Fazer um pouco todos os dias constrói teu resultado de vendas. O problema é que às vezes a gente acha que eu vou vender um dia da semana e o resto eu paro, né? Então, o meu resultado vai ser proporcional a esse esforço e vai ser em relação, inclusive, ao que eu estou fazendo repetidas vezes, que é, muitas vezes, não fazer aquilo que me leva para o caminho que eu quero. Então, voltando à questão do posicionamento, do autoconhecimento, de tudo isso que se soma, né? Nenhuma coisa exclui a outra, se soma para poder gerar consistência e resultados que a gente deseja. Deixa eu te contar aqui que temos uma pergunta da Cat, tá? Uhum. Como medimos... Peraí, deixa eu voltar aqui na tela. Como medimos o conceito que temos do público? Acho que eu estou entendendo que é como que o público vê, né? Nos vê. Se for dentro disso, de como as pessoas nos percebem, tá? Se a pergunta for dentro disso, né? Tem o que a gente chama de auditoria de reputação, tá? E tem várias formas da gente fazer isso. Formas bem aprofundadas e formas mais fáceis, né? Que a gente pode sair daqui hoje aplicando, tá? Então, assim, a Teise faz isso também dentro da mentoria dela, né? Eu faço isso dentro da minha mentoria também, de uma forma diferente, mas a gente faz, e as duas trazem resultado, que é entender primeiro como a gente se enxerga, né? E aí tem algumas perguntas específicas, que, ou seja, a gente faz uma análise de autoimagem, como eu me enxergo, e depois a gente tem algumas questões específicas, né? Que quais são as primeiras palavras que vem na tua cabeça quando fala em Teise, né? Então, como é que, se tu fosse me conectar com uma personalidade, qual personalidade eu seria? Né? Então, assim, tem algumas perguntas, não vou lembrar de todas aqui, são 3 ou 4, que tu pode mandar para as pessoas. Me pede lá no meu privado, no meu Instagram, que eu te mando as perguntas, tá? Olha, eu vou deixar aqui o arroba da Dani, mas também... Me pede que eu te mando lá, que aqui eu não tenho de cabeça e eu não vou ficar, enfim, jogando coisa ao vento. Mas são 3, 4 perguntinhas que a gente faz, que tu, depois, primeiro tu faz essa autoanálise de imagem e manda essas perguntas, e depois, quando tu receber, tu faz o cruzamento, né? Para entender quais são. E é um exercício muito legal, porque ele te traz primeiro a clareza de como tu se enxerga, as pessoas estão te enxergando, se tem um alinhamento ou um desalinhamento, né? Esse é um ponto. E o que acho que é mais legal, as pessoas às vezes trazem pontos fortes, são coisas naturais na gente, por ser tão natural, a gente não valoriza. É. E é esse ponto forte, né, que a gente não valoriza, que talvez esteja a nossa potência, o nosso flow, que é o caminho mais fácil para a gente tá atraindo melhores clientes, tá ganhando mais, e a gente não tá utilizando isso no nosso dia a dia com intencionalidade, com estratégia. Então, assim, isso é a auditoria de reputação que vai nos dar essa clareza, né? E diferenciais também de como tu pode estar se comunicando melhor, né? Eu tenho o case de uma cliente
que apareceu muitas vezes na auditoria de reputação, foi uma auditoria de reputação mais aprofundada que a gente fez com ela, até com percentuais de entendimento, assim, de palavras-chave, tudo que dá. Como eu disse, dá para fazer esse trabalho em diferentes níveis, dependendo do que aquele cliente precisa. E apareceu muito a questão da leveza. E apareceu muito, e assim, é muito engraçado que quando tu conversa com ela é uma pessoa assim, ela é leve, ela é, mas é aquela leveza com força, sabe? É muito bonito, assim, tu sentar e conversar com ela, porque é muito escrachado isso nela, né? Aquelas pessoas que pula, assim, algumas coisas. E ela não se enxergava como leve. Ela não se enxergava. E aí ela se deu conta disso, e a gente trouxe para dentro do posicionamento dela, a gente trouxe, e depois saiu o slogan, que é alta performance com leveza, porque ela é uma consultora da área de desenvolvimento humano, que trabalha muito com arte, né? Arte e mitologia dentro dos processos dela de desenvolvimento de líderes. Que bacana. E essa conexão dela com a arte, ela desenha, e ela dança, e ela, sabe, é muito legal. Ela conseguiu traduzir isso pro trabalho dela de uma forma que as pessoas já percebiam. Então, o que a gente fez? A gente trouxe luz, e essa luz dentro do... Ela mesma colocar a luz dentro de algo que as pessoas já enxergam. Então, assim, ela fez... Foi só um alinhamento, e esse alinhamento fez ela crescer muito rápido. Né? Então, assim, é interessante, porque, gente, não é sobre a gente se moldar, é a gente potencializar o que a gente atende muito bom. Né? Eu acho que esse é um ponto que eu trabalho muito forte no processo, dentro da minha metodologia. Não é sobre tu caber em caixas, né? É sobre tu construir uma caixa que funcione para ti e que tu possa transbordar o teu melhor para o mundo. E tu possa gerar muito impacto positivo. Gerar resultado para o outro e gerar resultado para ti também, porque também é sobre ganhar dinheiro. Claro. Né? Eu trabalho com mulheres extremamente ambiciosas, né? Então, assim, é sobre ganhar dinheiro é bom, né? Claro. Então, assim, nos traz acesso a muitas questões em termos de liberdade, ganhar dinheiro até para ajudar outras pessoas com o nosso dinheiro, né? Então, assim, ele é extremamente importante. Então, a gente trazer isso, o nosso ponto forte, ao invés de a gente ficar procurando aquilo que nos falta, porque eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo. O que eu sou muito bom que eu posso botar mais energia para ser melhor ainda, tipo a Hortência, né? Então, assim, é legal a gente enxergar isso, né? Onde está o nosso talento e botar muita energia no nosso talento. Nossa. É incrível tudo isso. E esse exercício é uma viagem muito bonita também, né? De se olhar, de se perceber através dos olhos de outras pessoas, assim, para construir. E até esse lance, assim, de se libertar das caixas, né, Dani? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar entrando na caixa, mas a gente já está mostrando sinais que a gente está fora da caixa, e as outras pessoas já estão nos vendo com amorosidade, com admiração, enfim, como referência de uma pessoa fora da caixa, né? Eu, toda vez que faço esse tipo de exercício, assim, constrói muita coisa dentro de mim, e nunca é igual, e mesmo aquele feedback que te coloca, te desafia, é um feedback que te faz crescer muito, né? Assim, ter a percepção de outra pessoa, isso é muito lindo demais. Gente do céu, nosso papo está muito maravilhoso. Ó, construir a sua própria caixa, a Silvana falou. Amei, amei. A Jana fez o teste dela, foi surpreendente, né? A sua análise de reputação. Eu faço uma vez por ano para mim. Faço uma vez por ano. E é sempre, como a Teise disse, sempre traz, assim, insights muito interessantes. A gente tem que ter esse exercício aí de fazer isso. E um outro exercício que eu recomendo para todo mundo, para quem não faz, é pedir feedback para cliente. Uhum. E não só no final do trabalho. Eu costumo aplicar pesquisa de feedback, né? Tanto eu chamo uma que é de midway, que é no meio do caminho,
né? Normalmente, quando está no meio do processo, eu faço uma pesquisa para entender o quanto a pessoa evoluiu, o quanto a gente está na mesma página, entender o quanto eu já ajudei, no que eu ajudei de fato ela. E no final também eu faço uma entrevista de feedback, onde a gente avalia o que a pessoa andou, mas também como está a percepção da pessoa em relação a gente, ao nosso trabalho, onde é que a gente gerou mais valor para ela, né? E isso é muito engraçado, porque eu tenho uma história muito boa em relação a isso, nessas pesquisas. Eu não fazia pesquisa de feedback há uns anos atrás. E eu achava que os meus clientes me compravam, porque tinha uma época que eu vendia, junto dos meus serviços, eu vendia produção de conteúdo, né? Gestão e produção de conteúdo para redes sociais. E eu sou boa em estratégia, tá, gente? O meu brilho na estratégia. Me põe na produção, eu funciono na minha produção. E olha lá, tá? Hoje em dia eu tenho pessoas que me ajudam a fazer essa parte, porque, de novo, o meu ouro está na estratégia. É saber onde tu é muito bom, né? E eu achava que as pessoas me compravam, os clientes me compravam, porque eu entregava o tal das redes sociais para eles. E para mim era um inferno o tal das redes sociais, porque eu tinha que contratar alguém, ou eu tinha que fazer. E eu achava que meus clientes me compravam por causa das redes sociais, tá? Da minha cabeça, isso, da minha cabeça. Aí, Teise, eu comecei a. E eu acho que foi algum mentor meu que disse, mas tu já perguntou para os teus clientes se eles valorizam as redes sociais que tu entrega? É uma coisa da minha cabeça. E aí, nas pesquisas de feedback, comecei a fazer as pesquisas de feedback. Teise, nenhum, e todos os clientes, meus clientes ficam uma média comigo de 3 anos, tá? Então, assim, tem clientes que estão aí há 10, tem clientes que ficam mas a média é 3 anos. E nenhum botou que a minha grande entrega de valor era rede social. Ou seja, eu estava lá fazendo uma coisa que não era meu ponto de talento, eu tinha que botar uma baita de uma energia. Olha o tempo que eu estava perdendo nisso. Sim. E o meu cliente nem valorizava. Sim, te drena, né? E não agrega valor no negócio. Porque alguém me disse, eu achei, sei lá, da onde eu tirei isso, porque eu não estava olhando para mim, né? Que rede social é que eu tinha que botar. Né? Então, assim, ó, viajou, né? Viajou. Aí, deixa eu falar um negócio para vocês que é bem importante. Fala. Tá? Todo mundo acha que rede social, assim, é o boom, é o que tem que fazer em termos de comunicação para construir reputação, é produção de conteúdo é rei. Não é. Não é. Tem uma pesquisa, tá? Agora de 2020, da The Visible Expert, tá? Não vou lembrar o nome agora da universidade, mas podem me cobrar depois que eu passe para você, que mídias sociais para construção de reputação, e isso foi uma pesquisa feita com mais de 200 profissionais, tá? Que tem uma reputação lá em cima e que ganham dinheiro. Sabe que lugar está a mídia social? 6º lugar. E o povo se matando, achando que tem que produzir conteúdo que nem louco. Então, até porque também tem o efeito colateral do conteúdo, que se tu não gera com uma estratégia bem feita, e uma estratégia de venda, inclusive, bem feita, ele se torna um bumerangue, né? Não é um bumerangue analogia, mas ele se torna o caminho para o teu cliente chegar na tua concorrência também, né? Então, ou faz com estratégia, faz com leveza, faz com aquilo que conecta contigo, que nem a Dani falou muito bem, né? Usa a rede social para aquilo que vai comunicar com o teu melhor, né? E não fazer conteúdo por fazer, enfim. São coisas que acabam nos drenando e acabam nos gerando dúvidas sobre o profissionalismo do nosso negócio, que muitas vezes não é uma coisa que vai fazer grande diferença. Mas é claro, é sempre importante ter um olhar profissional e estratégico para te ajudar a entender como é melhor usar desse recurso, né? E não só achar, tá, agora eu não vou fazer mais, ou tá, agora eu vou fazer de qualquer jeito, né? Enfim, então, maravilhoso, Dani. Tá, aqui a gente poderia seguir a noite toda, eu acho que as gurias estão super curtindo aqui, bastante interação. E, gente, assim, ó, fiquem à vontade, ali a Dani
Eu já deixei o link aqui do Instagram da Dani, mas quero, Dani, te agradecer muito por todo esse conteúdo incrível, brilhante, shining total. E eu quero que tu traga a tua mensagem final, faça o teu convite aí para as gurias. Vamos já nos encaminhando para o encerramento aqui. Então, acho que o que eu quero gostaria que vocês ficassem aqui desse nosso encontro e bate-papo, né? Posicionamento serve para a gente construir a nossa autoridade. Posicionamento vai nos ajudar a fazer as coisas certas e não mais coisas. E isso o que nos traz? Acelera a nossa carreira, atrai os clientes, as oportunidades certas, aumenta os nossos ganhos e traz o que mais tempo para a gente, né? Ou seja, não é a gente é sobre fazer mais com menos, né? Com menos esforço, porque o teu esforço ele é certeiro. Então, acho que são pontos importantes. E eu tenho um convite para vocês, né? Falei muito aqui para vocês da meta inspiradora, a gente está em final de ano, né? Toda essa questão aí das promessas de final de ano, enfim, quanto vocês conseguiram realizar o que planejaram aí para 2023. Então, assim, eu vou fazer uma aula super especial, uma masterclass, o segredo das metas para todo mundo entrar 2023 com metas que de fato funcionem, né? Que vocês vão chegar no final de 2023, yes, realizei. Então, assim, dia 6 de dezembro, 6h30, né, da tarde, inscrição gratuita, o segredo das metas, para todo mundo começar aí 2023 voando. Uau, uau, imperdível, imperdível. Dani, eu estou procurando aqui se tem o post para eu botar o link aqui para as gurias. Tem algum? Onde é que eu acho? O último post aí que entrou hoje, que eu nem vi ainda, que a minha assistente colocou. Tem informações, mas o link está ali na bio, tá? Do Instagram, para também estar fazendo o link da bio ali. Tu consegue entrar no grupo de WhatsApp, onde eu vou estar compartilhando ali a aula, tudo. O link para entrar na aula dia 6. Deixa eu colocar aqui, então. A Dani tem muita propriedade no assunto, já seguindo no Insta, a Grace falou. Vejo vocês lá, gurias. Coisa boa, Dani, sensacional, sem palavras. É muito maravilhoso tudo isso que tu colocou e gratidão por toda essa entrega profunda, porém muito clara, muito leve de se compreender. E agradeço a todas as gurias que estiveram aqui, que estarão assistindo a essa live. E também quero deixar o convite para seguirem na programação da Semana do Empreendedorismo Sistêmico. Amanhã, no mesmo horário das 18h30, nós vamos falar sobre sucesso do empreendedorismo feminino, também fazendo uma alusão ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que foi domingo, agora dia 19, trazendo lideranças femininas, né, trazendo ali a Iva Cardinal, trazendo todas as gurias que também acabou ficando aqui dentro da Confraria do Batom, que a Iva Cardinal é a fundadora, né, idealizadora da confraria. Então, vamos ter a Ju Quinteiro também, que é a franqueada da Confraria do Batom, e a Lúcia Andrade, que ela é coordenadora aí do Núcleo da Mulher Empreendedora, o NUME, da Associação Comercial de Porto Alegre. E então são mulheres empreendedoras que estão à frente de movimentos de empreendedorismo feminino, mas têm suas expertises. Então, elas vão falar do quanto elas conhecem do mercado do empreendedorismo feminino e vão trazer elementos sobre a sustentabilidade e o sucesso desse negócio gerido por mulheres, sob o olhar das suas expertises. Então, a Lúcia é advogada, a Ju também é advogada com uma outra especialidade, que também tem uma outra experiência lá como franqueada,
e a Iva, que é super expert também na estratégia do negócio, de tirar a ideia do papel e se transformar em um negócio diferenciado no mercado, e todas com as suas experiências aí como empreendedoras. E eu vou estar mediando novamente, né? Vocês vão cansar de mim aí nessa semana. Dia 24, sexta-feira, nós vamos falar sobre empreendedorismo e diversidade. Gente, não percam, é um assunto tão transformador quanto o outro. Então, a gente vai falar sobre coisas que nós precisamos saber, que nós devemos saber para termos na nossa prática do dia a dia mais equidade, olhando com mais amorosidade e enxergando coisas que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não enxerga por não estar vivenciando de determinados aspectos, né? Então, a gente vai trazer aqui a Silvana Goulart, que vai falar do empreendedorismo 60 mais, maravilhosa, uma mulher que é 60 mais e está aí desenvolvendo um trabalho maravilhoso, vai trazer as gurias da Abaloa, a Paty Adrica, a Conexões Plurais, sobre empreendedorismo LGBTQIA+, né? E também vai trazer a Roberta Capitão, que vai falar sobre o empreendedorismo periférico, essa mulher que nasce empreendendo, digamos, na vida do empreendedorismo, muitas vezes por necessidade, para complementar a renda da família, mas que deve, né, pelo menos ter a oportunidade de pensar que aquele empreendedorismo pode ser para ela crescer e para os outros também, para realmente ser uma empresária. Isso só uma palhinha do que eu estou falando aqui desta semana. Semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente tem novamente. Segunda-feira temos sobre LinkedIn, com a Silvia Mierbach. E depois, então, terça-feira nós não temos programação. Na quarta-feira, nós teremos 2 lives também. Uma que vai falar sobre a receita do sucesso, com mentalidade. Eu vou estar, então, como speaker oficialmente dentro do programa, sobre mentalidade empreendedora sistêmica. A Erika Greller, que vai falar sobre inteligência financeira, e a Cat Broker, que vai falar sobre ousadia, trazendo o case da CAB, Comer, Amar e Viajar, um lugar incrível em Porto Alegre, que o lugar é incrível e as pessoas são mais incríveis ainda. E então é uma experiência completa, e a Cat vai trazer sobre isso também. E finalizando e encerrando, então, a nossa programação, a gente vai falar sobre as pequenas, mais sustentáveis, aquelas empresas que vão além, né? Porque tem um olhar diferenciado para o seu negócio. E para falar sobre isso, a gente vai receber aqui a Eliane Dávila, que ela é cogestora do Instituto Capitalismo Consciente, filial Porto Alegre, filial da qual eu e Dani somos aqui vinculadas também, né? Porque o capitalismo consciente, eu costumo dizer na minha trajetória que salvou a minha vida enquanto profissional, porque eu descobri que eu não estava louca quando eu descobri que o capitalismo consciente existia, porque o meu perfil de liderança era mais humanizado. Então, graças a Deus, um dia fuçando na internet eu descobri que existia. E o meu coração se acalmou, entendendo que eu poderia ser, sim, uma líder mais humanizada, porque existiam empresas que também abriam as portas para esse perfil de líder. E foi ali que nasceu a ideia da minha empresa existir, quando foi o momento que eu me desliguei do cargo de executivo em outra empresa. Então, a gente vai trazer a Eli e vai trazer a Ana Duarte, que ela também está à frente aí do Hub Porto Alegre, do Instituto Winner Development Goals, que é o instituto que olha para dentro do desenvolvimento pessoal dos empreendedores. Ela vai contar toda a história do que é esse instituto aí e do trabalho que faz. E por que a gente está trazendo isso? Primeiro de tudo, porque tem tudo a ver com a história da minha empresa e é um sonho poder participar e trazer isso para todo mundo. Desde que a minha empresa nasceu, eu planto essa semente dentro das organizações dos meus clientes, e também porque é fundamental a gente poder ser pequeno, mas ter uma mentalidade, ter uma atitude de empresa grande. Então, hoje, o capitalismo consciente, o Winner Development Goals, está muito na esfera das empresas grandes. Tudo bem, é preciso, mas pode vir para dentro da esfera das pequenas empresas, é o que eu busco fazer desde que a empresa nasceu, e é importantíssimo que a gente dissemine e espalhe a palavra
para que chegue em mais e mais organizações, mesmo que sejam empresas. Então, Dani, muito obrigada por toda a tua entrega, gurias que estiveram aqui, quem estiver nos próximos dias. Então, todas convidadas para seguir com a gente. E um forte abraço a todas, uma excelente noite e até amanhã, então. Tá bem?